Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de história. Eu sou o professor Alcides e este é o canal Meu Professor Alcides, sempre à disposição de vocês, tá legal? Então, a questão é história. História geral, história do Brasil, história da humanidade, história do homem. E aí vem a pergunta, né? A célebre pergunta: por que estudar história? Por quê? Por qual motivo ou por que razão temos a necessidade de estudar história? É simples. Nós estudamos história para simplesmente procurar investigar nossas condições, nossas trajetórias, nossas situações em grupo ou em sociedade, desde o momento em que o ser humano surgiu na face da Terra, ou, em outras palavras, desde o momento em que os homens de Nordental, homens de Neandertal, os australopitecos, né, surgiram na face da Terra, né, no período dos dinossauros, na chamada Idade da Pedra, né? Então, a história, ela tem periodização. É necessário fazer uma divisão da história para que a gente possa entender melhor os contextos, né, e as complexidades que nos trazem à tona a partir, né, do envolvimento do homem no seu status, no seu habitat, na sua situação de vida. Muito bem. A história divide-se em pré-história e história. Por que pré-história? A pré-história é aquele período em que o homem não exercia atividade escrita, onde não tinha marcas registradas, né? O homem não sabia se expressar de maneira adequada, de maneira compreensível. A comunicação naquela época era muito precária. E esse período vai de mais ou menos 2 milhões de anos antes de Cristo até 3.100 anos antes de Cristo. Esse período aqui é considerado período pré-histórico ou a pré-história, né? E a gente costuma ver nos filmes aí na televisão e no cinema, né? Aqueles períodos ali do homem neandertal, das cavernas. Nesse período aqui, o homem não tinha escrita, o homem não sabia conviver em sociedade, o homem não estocava, não armazenava víveres, o homem não produzia, o homem não se agrupava, o homem não fabricava. É nesse período aqui em que a gente vai falar sobre a questão da pré-história e entender que nesse período o homem vivia da caça, né, vivia da pesca, né, da coleta de víveres, de animais, né, de produtos vegetais, produtos da fauna e da flora. E vivia basicamente em cavernas, até que começou a expressar alguma coisa, né, nas pedras, nas cavernas, as chamadas atividades rupestres, as atividades de escritas e de desenhos, pouco inteligente, pouco inteligível, mas que hoje, né, as ciências, né, descobrem algumas situações que envolvem o homem naquele período. Bom, a história propriamente dita começa aqui, olha, de 3.000 anos antes de Cristo, até os dias atuais. A história tem essa marca porque é nesse período de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo até os dias de hoje, em que o homem começa a se envolver em sociedade, começa a se organizar, trabalhar, né, juntar víveres, né, organizar-se em famílias, né, organizar-se em forma de sociedade, em forma de governo, né, a disputar seu espaço territorial, né, a disputar seu espaço vamos dizer, cultural, né, e seu espaço também, vamos dizer assim, financeiro, econômico, tá certo? Nesse período aqui da história, o homem já começa a escrever, já começa, né, a trilhar
caminhos, né, do entendimento, através da escrita, da fala, já tem um processamento adequado da fala. É nesse período aqui. Então, nessa questão da divisão histórica, nós temos a Idade Antiga, que vai até o século V, ou o ano 276 depois de Cristo. Vou especificar aqui. De mais ou menos do ano 0, né, nascimento de Cristo, até 276, está aqui, depois de Cristo, né, já na nossa era, do ano 0. O ano 0 representa o nascimento de Cristo, nossa era. Do ano 0 até o ano 276, nós temos aqui a consideração de história antiga. Na história antiga, nós temos aí como elemento principal três povos, três sociedades tremendas. A primeira, a sociedade egípcia, a segunda, a sociedade grega, né, que durante muitos anos dominou aquela porção ali, né, da Europa Ocidental, né, parte da Europa Oriental, e, por fim, nesse período aqui, o maior e o mais tremendo e o mais rigoroso império, o Império Romano, que durou do ano 0, ou seja, do nascimento de Cristo, até aqui, ó, até 1453. Durante mais de 1000 anos, Roma dominou o mundo. Roma era toda poderosa, né? Sociedade que dominava a tudo e a todos, tá certo? Então, história antiga vai do ano 0, do nascimento de Cristo, até o ano 276 depois de Cristo. Idade Média. A Idade Média vai do ano 5, ou seja, do ano 276 até o século XI. A Idade Média, ela tem duas divisões: a Baixa Idade Média, né, e a Alta Idade Média. Aqui vai ser chamado de Alta. A Alta Idade Média aqui vai ser chamado de Baixa. A Alta Idade Média começa aqui, né, no século V, né, no ano 276, e vai até o século XI, ali por volta de 1100, 1010, por aí, certo? E a partir do século XI até o século XV, ou seja, até 1453, vou botar aqui, 1453, até esse período, ou seja, de 1100, do ano 1000, do ano 1100, até o ano 1453, nós temos aqui essa consideração de Baixa Idade Média. Qual a diferença da Alta e da Baixa Idade Média? Na Alta Idade Média, nós tínhamos a dominação dos feudos, ou seja, a organização social, econômica e política do homem, precisamente ali na Europa, estava baseada no feudalismo. O feudalismo era o quê? Era uma estrutura social baseada na troca de produtos, de alimentos, especialmente, né? E o feudalismo, estava também assentada na estruturação das terras, ou seja, quem tinha grandes porções de terras, quem dominava grandes porções de terras, esse era respeitado, esse era rico demais e tinha em volta de si, né, as pessoas, né, que não tinham nada e ia trabalhar para os senhores feudais em troca de receber alguma coisa, né? Bom, a diferença que eu perguntei, né? A diferença da alta e da baixa. Na Baixa Idade Média, que começa ali por volta de 1300 e alguma coisa, aliás, essa Baixa Idade Média por volta de 1100 e alguma coisa, ela vai se estender até 1453. Mas ali por volta de 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, a gente já começa a sentir diferença. Os feudos começam a entrar em decadência, começa a surgir um novo pensar, né? Esse pensar aqui, nesse período, vai ser chamado de pensar antropocêntrico, né? Vai ter também, até aqui, olha, até esse período aqui, na Alta Idade Média, você vai ter um pensar teocêntrico, ou seja, o pensar teocêntrico é aquele voltado para uma alusão a Deus, às coisas celestiais. Já a partir
da Baixa Idade Média, e mais precisamente ali por volta de 1300 alguma coisa, você vai ter um pensar antropológico, antropocêntrico, ou seja, o homem como elemento da estruturação da sociedade e dele mesmo, ou seja, o pensar científico, o pensar material, né? A materialização do pensar, né? O fato mais marcante aqui, que caracteriza essa idade, esse período, aqui em 276, a chamada, né? O chamado domínio do Império Romano, o domínio do Império Romano, e mais precisamente a exaltação do feudalismo. Aqui em 1453, você vai ter a decadência do Império Romano e você vai ter a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, aqui em 1453. Né? Constantinopla era uma porção que pertencia à Roma Antiga, não é isso? Né? Desde aquele período, e aí os turcos otomanos invadem e tomam lá, né, aquela porção territorial que pertencia à Roma Antiga, né, ao Império Romano. Nesse período aqui, você vai ter, repito, a decadência do Império Romano, né, um novo pensar antropológico, antropocêntrico, e uma coisa marcante aqui, as aventurações, as aventuras do homem no descobrir novas terras, novos rumos. Ou seja, o homem europeu, o pensar europeu, já entendia que além da Europa e mais para o Ocidente, tinha terra, tinha gente, né? Tinha habitação. Bom, nesse período aqui, já falei, né? Surgem as chamadas grandes navegações. De 1453, aqui, ó, até 1760, você vai ter a Idade Moderna. Na Idade Moderna vai ser o quê? O ápice das grandes navegações, das grandes descobertas, né? E de uma nova estruturação, né? Social, política, econômica. É nesse período aqui que se estabelece um outro critério sociopolítico, as chamadas monarquias absolutistas. As monarquias absolutistas, ou chamados reis despóticos, estava assentado. O que é despótico? O que é absolutismo? Absolutismo é um sistema de governo a partir da monarquia, onde só o rei mandava. Ele era o supremo em tudo. Ele era o juiz, ele era o rei, ele era o administrador, ele era o senhor da economia, ele era o senhor, né, do Estado. Certo? Não admitia interferência de outrem, né, de outros representantes da sociedade, a não ser ele mesmo. Né? Essa estruturação aqui vai entrar em declínio a partir de 1760, quando, nesse período aqui, inicia-se a Idade Contemporânea. Em 1760, nós vamos ter muitas coisas ali modernizadas, né? Novas universidades, novos pensares, né? As monarquias absolutistas vão entrar em declínio e vão surgir novos pensamentos, os pensamentos iluministas. Grandes pensadores vão surgir aqui nesse período e vão dizer que o domínio social não pode pertencer a um só homem, a um monarca, mas o povo, né, a sociedade, tem o direito de fazer escolha, né, tem o direito de escolher os seus, representantes. É nesse período que vão surgir ali vários pensadores como Montesquieu, Robespierre, né, Diderot, né, Adam Smith, John Locke. No decorrer das aulas, vamos falar sobre esses elementos aí, dessas pessoas que ajudaram a modificar o mundo. Né? E aqui, nesse período, vai surgir uma carta importantíssima chamada Espírito das Leis. Né? É nesse Espírito das Leis em que o homem começa a entender que para a construção de um Estado coerente, de um Estado, vamos dizer assim, adequado, um Estado propositado dentro dos pensamentos das pessoas que nele fazem parte, vão surgir ali a divisão do Estado. O Estado vai aparecer agora em três aspectos, né? Ou seja, em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário.
É a partir daí que a monarquia absolutista cai de vez e vai acontecer um fato muito interessante aqui. Vai acontecer a Revolução Francesa. O marco mais importante desse período aqui vai ser a Revolução Francesa, que cela de uma vez por toda a dominação dos imperadores, né, dos reis despóticos, dos reis absolutistas, e aí vai ser assentado dentro de um Estado moderno os poderes constituídos. Acabei de citar agora o poder legislativo, executivo e judiciário. Quem ajuda a fazer isso? Os pensadores iluministas, né? Vou citar novamente. Quem são eles? Robespierre, Rousseau, Montesquieu, Diderot, né? E lá na Inglaterra, mais dois nomes, Adam Smith e John Locke. Adam Smith, ele vai estabelecer critérios, né, para uma questão da base econômica, e John Locke vai estabelecer critérios para a construção de um Estado politicamente adequado para atender às necessidades e os anseios, né, do povo ou de um povo livre e soberano, né? Bom, a partir de 1760 até os dias atuais, a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ela também é chamada hoje de pós-modernidade. Por quê? Na Idade Contemporânea, o fato mais marcante ali vai ser a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai trazer à tona o sepultamento, de uma vez por todas, né, do pensar, vamos dizer assim, do pensar do século, da idade, né, de 1453, ou seja, do feudalismo, né, a partir da estruturação da Revolução Industrial, o feudalismo vai ser sepultado de uma vez por todas. E aí o homem deixa de conviver precisamente no campo ou nos campos e passam a habitar nas cidades. Essa vinda do homem do campo para a cidade vai promover uma série de mudanças que até hoje a gente vive, né, e assiste no nosso dia a dia, até mesmo pelos canais de comunicação, né? Então, nesse período aqui da chamada Revolução Industrial, nós temos o quê? As máquinas, né? Ou seja, o investimento desde aqui, investimento desde a Idade Contemporânea, nas universidades, nas escolas, né? No Estado laico. Ora, mas o que é Estado laico? Estado laico foi estabelecido a partir do Iluminismo, estabelece critério em que a igreja, o poder religioso, não pode interferir no poder político do Estado, né? E até hoje, a maior parte das sociedades modernas, inclusive a nossa, do Brasil, nós contamos com essa estruturação do Estado laico, ou seja, cada pessoa tem o direito de escolher a que religião quer seguir, tá certo? Bom, voltando a falar aqui da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós vamos ter ali alguns contratempos. Por quê? Porque aqui no feudalismo, na passagem do feudalismo para o mercantilismo, nesse período aqui, olha, quando se dá as grandes navegações, começou a acontecer acúmulos de riquezas, muitas riquezas, por parte, né, dos comerciantes. Os que outrora eram feudais, agora passou a se envolver com o mercantilismo, com as grandes viagens, né, com as grandes comercializações. O ajuntar de dinheiro, o ajuntar da grana, do money, em casas bancárias, né, fez com que esses elementos, né, mercantilistas, também chamados de burguesia mercantil, tornassem riquíssimas e foram investindo em novos pensares, né, nas universidades e tal. E aconteceu o quê? Chegando aqui na Revolução Industrial, esses mercantilistas, já com muito dinheiro, passou a investir em maquinários, né? E aí a modernidade está estabelecida, né? Com o fabrico, né? A manufatura passa a ser industrializada, as grandes fabricações, mas um problema vai ser gerado aí. Para fabricar produtos, era necessário mão de obra, né? E como não tinha-se muita especialização, as pessoas trabalhavam, vamos supor,
entrava numa fábrica lá na Inglaterra, por exemplo, onde se dá o processo da industrialização, uma pessoa passava a trabalhar de 7 da manhã até 9, 10, 11 da noite, direto, sem parar, e não tinha intervalo, não tinha férias, não tinha nada. Se adoecesse, muitas das vezes, o pai de família, o homem, levava a mulher e os filhos para ajudá-los, né, na fabricação de produtos naquela época lá, certo? E isso começou a causar uma série de contratempos, né? O inchaço nas grandes cidades, né? O enriquecimento veloz daqueles que outrora eram mercantilistas e agora passaram a ser industriais, e aí surge aí um outro pensar. Surge nesse período ali, por volta de 1820, mais ou menos, surge um pensador ali, as dois, um chama-se Karl Marx, o outro chama-se Friedrich Engels. Esses dois vão entender o seguinte, que um homem, um industrial, né, possuidor de fábricas e de maquinários, só consegue ter riquezas e a exaltação do capital, a exaltação do dinheiro, por conta da mão de obra, que está ali sendo escravizada, né? Entra para trabalhar às 7 da manhã e só sai 10, 11 da noite, sem hora extra, né? Sem descanso, sem nada, em local insalubre, né? De periculosidade, as péssimas condições de trabalho eram terríveis. Karl Marx e Engels começam a entender que uma pessoa só consegue chegar à riqueza total se as pessoas que trabalham com ele o ajudarem. E aí eles estabelecem uma regra terrível, né? E escreve um livro importantíssimo e famoso chamado O Capital. É a partir daí que se estabelece o chamado pensamento socialista ou o socialismo científico, tá? Futuramente a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai trabalhar item por item, parte por parte dessa questão que está aqui. Eu confesso a vocês que é muita coisa. No decorrer das aulas a gente vai estender esses assuntos, né? E basta dizer o seguinte, voltando aqui à questão de 1820, não vamos esquecer que nesse período aqui no Brasil, nós temos um imperador, né? Dom Pedro I, né? É uma outra história que a gente vai também tocar nesse assunto. 1820, 1822, acontece no Brasil a famosa independência, que a gente até questiona, né? A nossa independência econômica, financeira, social. Quem estabelece é Pedro I. É nesse período aí que o mundo está, né, no reboliço, no fervilhamento só. Ou seja, o enriquecimento terrível das grandes indústrias na Inglaterra, na França, né, e principalmente nos Países Baixos, na Alemanha inclusive, e o Brasil vivendo aqui ainda num pensar muito retrógrado, muito antigo, né, cheio de escravos, comercializando escravos pra caramba, né? Isso vai causar uma polêmica muito grande. Aliás, tem uma novela atual na Rede Globo que mostra, né, o Segundo Império no Brasil. E é bom que a gente acompanhe e observe, né, os contrastes, os contratempos que essa novela nos oferece, tá certo? Por enquanto, a nossa aula fica nessa exposição inicial, mostrando para vocês a importância de estudar história, né? A gente estuda história para quê? Para entender nossos erros de passado, né? Para entender o que a gente foi no passado, nossos antepassados, né? Promoveram situações que até hoje a gente usufrui ou não de situações, né, que os nossos antepassados fizeram lá atrás, há 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, não é isso? Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia e não se esqueça, dá um like, dá um joinha, tá certo? Professor Alcides, o seu professor, tá certo? Um abraço e um beijo no coração de todo mundo. Tchau!